Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a essa quarta entrevista. Esse é o quarto vídeo de uma série de 4 vídeos especiais com o Marcelo Pimenta, que é consultor e um dos diretores da Exagro, em que a gente está tratando aí de temas chaves e que impactam no negócio pecuário, né? O tema de hoje é novas tecnologias. Esse é um dos 4 temas que são os 4 temas chaves do Fórum Exagro 2017, um evento que a Exagro está organizando dia 28 e 29 de junho em Campinas, São Paulo, e que o Beef Point também é parceiro, e é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante e tão interessante. Marcelo, prazer ter você, seja muito bem-vindo a essa entrevista Beef Point. Muito obrigado, Miguel. O prazer é todo meu estar aqui junto com vocês. Maravilha. O tema da nossa conversa aqui é tendências na pecuária brasileira. Quais são as tecnologias que estão chegando, tecnologias que já estão em uso e que podem ser a nova revolução da pecuária? E a gente tem aí genômica, software, sistema. Marcelo, o que você está vendo de novas tecnologias, de novas possibilidades, de novas frentes aí para a pecuária de corte brasileira? Bom, a gente pode separar essas frentes entre o que a ciência tem desenvolvido do ponto de vista de produção animal e o que tem sido desenvolvido do ponto de vista da inteligência, né? Vamos dizer, da condução dos processos, dos levantamentos de informações, da informação na nossa mão, na forma de aplicativos, a grande necessidade que a pecuária tem de softwares que realmente resolvam o nosso problema, de integrar a nossa produção ao nosso desempenho financeiro, econômico, planejamento e tudo mais. Então, eu acho que as linhas que a gente considera importantes e que a gente já está vendo, ou que já estão acontecendo, e que certamente vão ser ampliadas para o mercado nos próximos anos. A gente vai abordar isso no fórum e essa tendência que a gente acha importante comentar, ou que a pecuária ainda não tem da forma que deveria ter, não tem com a abrangência e com a qualidade que deveria ter, falando de software, de aplicativos ou de ferramentas que nos ajudem a conduzir o nosso sistema com os indicadores e com os números que a gente precisa. Muito bom. Um dos desafios que eu vejo o pecuarista enfrentar é uma quantidade grande de opções de tecnologia, de suplementação, de genética, de vacina, de vermífugo, de manejo. Como que vocês, Exagro, avaliam uma nova tecnologia? Qual que é o processo de decisão, de avaliação, de análise? Qual que é o processo de pensamento mesmo? Como que a cabeça do Marcelo, como que a cabeça da Exagro pensa na hora dela avaliar, essa tecnologia, essa ferramenta aqui, ela vale para esse sistema de produção? Ela vale para essa fazenda? Ela vale para esse cliente? Como que é esse processo de pensar e descobrir e avaliar se faz sentido ou não usar alguma coisa nova? Eu acho que o jeito que a gente pensa é não colocar a ferramenta na frente da pergunta. A gente começa pela base. Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso produzir? O que eu preciso medir? Em cima do meu conhecimento sobre o que eu preciso produzir, qual que é os meus indicadores chaves na minha produção e o que eu preciso medir, fica fácil de eu entender quais gargalos que eu tenho. Então, aonde que tem lacunas abertas que eu preciso ou de tecnologias para melhorar essa produção ou de ferramentas para me ajudar nessa medição e nessa apuração desses resultados. Então, se a gente partir sempre do meu objetivo, o que eu preciso e qual que é a maneira mais simples de eu elencar os meus indicadores produtivos, os meus indicadores econômicos e quais são as ferramentas que eu preciso, tanto no campo, em termos de tecnologia para produção, quanto no escritório, no meu computador, no meu tablet, no meu smartphone, as tecnologias que eu preciso para me dar aquelas respostas. Porque se a pessoa se deixa entrar na onda da grande oferta de tecnologias que a gente acaba se perdendo em todas as ferramentas e todos os recursos que essas tecnologias têm para oferecer, e muitas vezes a gente acaba comprando uma coisa que a gente não precisa. Toda vez que a gente compra uma coisa que a gente não precisa, toda vez que eu tenho uma tecnologia que não está atendendo o meu objetivo inicial, tanto na produção quanto, no caso de software, por exemplo, no levantamento de informações, eu acabo me perdendo nos processos.
O processo fica mais importante do que o meu resultado. E aí aquilo não tem sentido nenhum. Eu vou investir, vou desgastar todo mundo que está trabalhando comigo, para lá na frente todo mundo virar um para a cara do outro e falar assim, para que foi mesmo que nós fizemos isso? É muito bom isso. E, de novo, você vê que a gente falou de gestão de pessoas, a gente falou de mercado, a gente falou de CRI, a gente falou de manejo, a gente falou de relações familiares, né, numa empresa familiar, numa fazenda familiar. Agora a gente está falando de novas tecnologias. E em todos esses temas, a gente tem um ponto em comum, que é você ter clareza de qual é o seu objetivo. Clareza de onde você quer chegar. E quando você começou a falar, eu lembrei da metáfora do GPS, né? Porque o GPS ele é muito bom para te levar em algum lugar, se ele souber onde você está e aonde você quer ir. Né? Se você chega para o GPS e fala, eu não sei onde eu estou e eu não sei onde eu quero ir, ele não serve para nada. Né? Apesar de ser um negócio de alta tecnologia e muito bom quando você tem esses dois dados. Né? Não dá para usar o GPS sem ter essas duas informações. Onde você está, onde você quer ir. Essa do GPS é boa, vou passar a usar ela também. Tá? Pode usar. É um exemplo muito bom. É um exemplo e muitas vezes acontece isso. Eu também vejo a questão assim como treinador, como professor, como coach, como consultor. Eu também uso a metáfora do taxista. Né? Às vezes tem gente que entra no meu táxi ou no meu Uber, vamos dizer assim, e não sabe para onde quer ir e quer que eu leve ele, né? E também não vai funcionar, né? Então, para onde você quer ir é a primeira pergunta que o taxista vai te fazer e é a primeira pergunta ou o primeiro trabalho conjunto que o consultor vai fazer, né? Aonde você quer chegar? E aí, se você não tem essa resposta, fica difícil de ligar o carro e ir para algum lugar, né? Não vai funcionar. Eu gostei muito dessa questão de você olhar aonde você quer ir, você avaliar tecnologias com base nisso. Você pode dar algum exemplo para cria e depois para engorda de como vocês avaliaram alguma tecnologia? Você tem algum exemplo de algum processo, alguma coisa que está no seu radar de olhar para frente, que está chamando atenção? O que se destaca aí? Falando da cria inicialmente, dentro do que a gente já falou na outra conversa a respeito de mercado, de cria e tal, nós comentamos que algumas variáveis são fundamentais para você melhorar o resultado da cria quando você adota a métrica de produzir arrobas por hectare e esquece um pouco de focar no bezerro. Né? Então, um dos componentes zootécnicos para se produzir mais arrobas por hectare é você trabalhar a eficiência reprodutiva e a precocidade sexual do seu rebanho de matriz. Então, ultimamente, já é fato, né? Já está palpável, já tem fazendas com resultados demonstrados sobre isso, das tecnologias reprodutivas, e a TF nem se fala, já está consolidada, já é uma realidade no Brasil inteiro. Praticamente todos os clientes da Exagro, eu não consigo lembrar de nenhum cliente da Exagro que trabalhe com cria, que não use IATF. E uma evolução desse processo, quando a gente pensa na tecnologia da avaliação genômica, onde você tem a capacidade de demonstrar o perfil genético e a capacidade daquele animal de transmitir aquela carga genética já medida e consolidada para aquelas características que você está buscando, equivalente a um teste de progênie, de às vezes avaliação de vários filhos e filhas daquele animal, e às vezes aquele animal tem 6 meses de idade. Quando você alia isso, essa capacidade de avaliação genética e predizer, selecionar dentro do seu rebanho os animais que realmente são melhoradores e alia esses animais às tecnologias reprodutivas que a gente tem, principalmente de transferência de embrião e a transferência de embrião em massa que o mercado ainda vai conseguir chegar numa conta de produtividade, de eficiência e de custo que justifique isso. Sim. Eu enxergo uma evolução tal no rebanho zebuíno do Brasil, sobretudo no Nelore, que a gente pode passar a ter nos rebanhos comerciais resultados de precocidade e produtividade semelhante aos que a gente tem hoje com o cruzamento industrial, que tem uma série de vantagens, mas tem uma série de gargalos também que precisam ser vistos no sistema de produção. Então, falando da cria especificamente, essas tecnologias que tratam a genética e que tratam a reprodução, a eficiência na reprodução, sem dúvida nenhuma, não vou nem falar que já estão revolucionando
a pecuária, né? E só falta elas serem mais comerciais, elas serem adotadas mais, cada vez mais, não só nos rebanhos produtores de genética, mas elas vão chegar também nos rebanhos produtores de animais para abate, né? Rebanhos comerciais. Um ótimo exemplo é a IATF, né? Que quando ela começou era um negócio muito mais caro, muito menos gente usava, e à medida que cada vez mais gente foi usando, foi ficando mais barato e foi ficando mais conhecido, dominada a técnica. Uma coisa que você colocou aí, que eu quero destacar, que é como é que você escolhe uma tecnologia. Muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha de falar só o nome e aquele nome ser um atalho para alguma coisa. Então, é IATF, é cruzamento industrial. E aí tem a briga de quem quer fazer só com Nelore e quem quer fazer cruzamento industrial. Se você vai na essência, qual que é o objetivo de usar cruzamento industrial e onde você quer chegar usando cruzamento industrial e quais são os custos e desafios e empecilhos e dificuldades que você está disposto a encarar ao adotar essa tecnologia, fica muito mais claro e mais fácil de você avaliar e você falar, bom, se eu não vou usar cruzamento industrial, que tipo de Nelore eu preciso ter para conseguir atender esses mesmos objetivos que eu tenho com o cruzamento industrial, com vantagens sem ter as desvantagens que um cruzamento industrial clássico vai ter? Ou que mudanças que eu quero na genética que eu uso no cruzamento industrial que vai me permitir não ter essas desvantagens? Aí a conversa não fica sobre qual que é o nome da técnica que eu uso, mas fica de uma forma muito mais profunda e completa, que é você entender o que cada ferramenta, o que cada tecnologia está trazendo de resultado para o seu sistema como um todo, que onde você mexe numa engrenagem aqui, ele muda em outro, né? Você colocar uma genética diferente, você aumenta ou você muda o requerimento de energia, o requerimento nutricional, ou a fragilidade sanitária, ou a necessidade de cuidados com ecto e endoparasitas, N coisas que você vai escolher. E quando você tem clareza disso, é uma coisa realmente muito interessante. E principalmente quando você está sempre voltando, tipo, qual que é o seu objetivo inicial? E se o seu objetivo inicial é rentabilidade, como é que você avalia isso no processo, no sistema como um todo, né? Eu me lembrei agora de um exemplo interessante, Miguel, sobre isso. Como que a escolha da tecnologia tem que partir do seu objetivo. Eu preciso de uma tecnologia que resolva o meu problema. Não é eu pegar uma tecnologia que alguém está me oferecendo e vou ver se ela serve ou não serve. Normalmente, ela vai mais não servir do que servir, se a sua metodologia de escolha for essa. Recentemente, eu fiz uma conta no estudo de viabilidade de uma fazenda de cria, onde a gente viu que se as novilhas emprenhassem aos 14 meses de idade, ao invés de emprenhar com 24, 26 meses, a gente agregaria um valor de resultado naquela fazenda que equivalia a, se não me engano, R$780 por novilha. Uau. Então, assim, o fato de todas as novilhas emprenharem com 1 ano de idade, resumindo a prosa, ao invés de emprenhar com 2 anos, agregaria nessa fazenda uma sobra de dinheiro a mais. Aí tem toda a composição de rebanho, de custo, de produção a mais, de ganho de peso de novilha, mais uma vez, né, todas as variáveis do sistema consideradas, que era um valor de R$780 por novilha. Então, dentro desse objetivo de produzir mais para poder ganhar mais dinheiro, nós chegamos numa conta seguinte: qual tecnologia a gente vai buscar que eu posso ganhar, que eu posso gastar até R$780, que vai proporcionar todas as minhas novilhas emprenharem com 2 anos. Existe essa tecnologia que eu posso adotar na próxima estação de monta? Não, talvez não. Existe uma tecnologia que eu possa começar na próxima estação de monta e programar a minha fazenda ao longo dos anos, para que daqui a 2 anos, 3 anos, eu já tenha atingido esse objetivo de todas as novilhas estarem emprenhando com 1 ano? Aí sim, aí tem. No planejamento de longo prazo e sabendo quanto que isso significa de impacto no meu resultado econômico, eu posso ir atrás dessa tecnologia e ver no mercado quais delas eu posso usar. Posso usar cruzamento industrial, posso melhorar geneticamente o meu gado, posso trabalhar a genômica, posso trabalhar buscando rebanhos que já comprovadamente, rebanhos de Nelore que já têm material genético para isso. Então, hoje já existem opções. Agora, se eu não souber o meu objetivo e o impacto econômico que isso vai ter no meu sistema, não tem como eu escolher a tecnologia e saber até em quais os pontos que ela encaixa. Muito bom. Isso me lembra aquela conversa que a gente já teve sobre por que não... provavelmente não é a melhor escolha você simplesmente copiar uma tecnologia que o seu vizinho está usando, que está funcionando para ele.
né? Porque o objetivo dele, o negócio dele, onde ele quer chegar, provavelmente é diferente do seu, porque as variações são muito grandes na pecuária, né? Então, esse é um ponto-chave aí para a gente observar e acompanhar, né? Uma outra coisa assim que eu anotei aqui para a gente falar sobre esse tema, que eu acho muito interessante, é o negócio de uso inteligente e eficiente de tecnologia, né? Mesmo que você tenha o seu plano, tenha um objetivo e aquela tecnologia específica se encaixa nesse plano, o sucesso não é só a questão de você usar ou não aquela tecnologia, mas quão eficiente é em usar aquela tecnologia, quão bom você é em usar essa tecnologia. E muitas vezes a gente só pergunta, a fazenda tal faz tal coisa, usa tal tecnologia. E essa métrica de usar ou não usar diz pouco, né, sobre o negócio, né? Mas, com certeza. Quanto mais a eficiência que você tem, quão bom você é em usar cada uma dessas opções ou desses caminhos. O que você pode falar em relação a isso aí para a gente? Isso é claro. Se a gente aproveitar o exemplo ainda dessas tecnologias de cria que a gente vem falando, quantas vezes, muitas vezes a gente já se deparou, por exemplo, que fazendas que fazem cruzamento industrial, por exemplo, fazem cruzamento industrial e não dão uma condição de nutrição que o animal precisa pela maior exigência. Ele não colhe os resultados do cruzamento industrial ou não colhe os resultados de investir mais em uma genética de Nelore ou de qualquer outra raça, por exemplo, porque ele adotou a tecnologia em partes. Ele acha que é só ir lá inseminar com outra raça, como a raça europeia, por exemplo, que ele vai colher aqueles resultados. Então, às vezes, ele tem as novilhas cruzadas, emprenhando na mesma idade do que as novilhas originalmente da raça que ele usa, do Nelore, na fazenda dele. Ele tem os animais, os machos, com um desempenho bem abaixo do necessário, porque ele não está dando condição sanitária e nutricional de manejo de pastagem, de cerca, de manejo geral de estrutura da fazenda para aquela tecnologia apresentar os frutos que ela merece apresentar como um todo, né? Então, assim, esse é um exemplo clássico que a gente se depara com ele todo dia, rodando pelo Brasil. Muito bom você colocar isso, que eu estava lembrando de uma maneira de olhar para essa situação, se o seu sistema de produção é fazer o seu gado passar fome, escolha uma genética que seja mais adequada para esse sistema. Ela não é uma genética mais produtiva, ela é uma genética mais sobrevivente, né? A boa genética para um sistema que passa fome é a genética que não morre, né? Não que ganha muito peso ou que cresce rápido, né? É uma piada, mas isso é uma realidade em muitos lugares, né? Você vê fazendas que muitas vezes é porque a métrica da fazenda é o número de cabeças que a pessoa tem, né? Então ele mede o sucesso com quantidade de cabeças, ou seja, se ele tiver 20% ou 30% a mais de cabeças na fazenda dele e esse gado estiver passando fome e não estiver se desenvolvendo bem, ele ainda acha que é uma taxa de sucesso, porque ele tem uma quantidade X. E aí ele vem da cabeça da inflação, a cabeça da década de 80, que é muito, né, é muito presente. Então, muitas vezes a gente vê isso, a pessoa escolher uma genética ou parte do sistema de produção em que o foco dessa escolha seria aumento de produtividade, o aumento de produção, o aumento da intensificação, o aumento da qualidade, e em outras partes do sistema de produção dele, ele escolhe coisas, ou ele faz coisas, ou ele entrega coisas, como por exemplo um pasto totalmente degradado, que na verdade é um sistema de produção de sobrevivência e não de ganho de peso, né? É um spa de gado, né? É isso mesmo. Um lugar para fazer o gado passar fome. E aí, mais uma vez, Miguel, lá no fórum, a oportunidade que a gente vai criar, as pessoas que a gente está levando, é justamente para traduzir tudo isso aí que a gente está falando em realidades que já estão acontecendo. Fazer os paralelos, mostrar os porquês dessas tecnologias, quais as tecnologias que a gente elegeu como importantes e necessárias, interessantes para a gente levar no fórum e chamar essa discussão, com pessoas dando exemplo de casos que já estão acontecendo e com a gente lá da Exagro fazendo os links em como avaliar, isso aqui que a gente está falando agora, como avaliar, como interpretar e como usar as tecnologias em favor da minha rentabilidade e não da moda ou da tecnologia pela tecnologia em si, em função de atingir os meus objetivos acima de tudo, né?
E muito, muito legal você colocar isso, porque aí não tem tecnologia ruim ou boa, né? Tem tecnologia que serve ou não para onde eu quero chegar. Para cada Né? situação, Para cada situação. Muito bom. Você quer mandar algum último recado ou algum desafio para quem está ouvindo aqui, antes de eu fazer a chamada final aí para o fórum? Bom, como sempre, eu acho que o principal recado, a gente fica até repetitivo nessa questão, o principal fator para tudo, para eu saber fazer todas as minhas escolhas na minha fazenda, quaisquer que sejam elas, é saber onde eu quero chegar. Né? Então, se atente para os seus objetivos, se atente para o seu sistema de produção, porque só você vai saber escolher o que é melhor para ele. Muito bom. Eu vou fazer um adendo aqui, Marcelo, que cuidado, você falou, fica repetitivo, e eu não acredito que é repetitivo de jeito nenhum, porque não me interessa o que é senso comum, me interessa o que é prática comum. E se todo mundo sabe que é importante ter um planejamento, que é importante ter um objetivo, mas nem todo mundo tem um objetivo, tem uma clareza, tem um plano, executa o processo de construir esse objetivo, a gente tem que falar muito mais ainda. É verdade, né? você tem razão. O comum não gera nada, né? O que gera mesmo é prática comum. Então, quando a pessoa fala, mas isso eu já sabia, beleza, você já faz? Aí muitas vezes é uma risadinha assim, tipo, não, né? Então, esse é um ponto-chave aí. Quero encerrar aqui agradecendo ao Marcelo e convidando você que está assistindo esse vídeo a participar do Fórum Exagro 2017, dia 28 e 29 de junho, em Campinas, São Paulo. Se você quer se inscrever, é forumexagro.com.br. É um evento que vai tratar em 2 dias desses 4 temas que a gente tratou aqui: novas tecnologias, mercado integrado com produção, que mais? Gestão de pessoas e interligação com a questão familiar e de processos, e também o principal talvez seja a gestão do processo, como é que você integra produção com gerar resultado financeiro na sua fazenda. 2 dias aí, e se você é aluno da Universidade de Beef Point ou aluno do Agrotalento, a Exagro vai dar de presente um cupom em que você ganha 20% de desconto na inscrição. Né? Então fica aí o convite para você participar com a gente dia 28 e 29 de junho, em Campinas, do Fórum Exagro 2017. Marcelo, obrigado, muito bom ter você aqui, e é um prazer sempre conversar, trocar e aprender com você. Eu também aprendo demais com as nossas conversas, é um prazer muito grande e espero encontrar quem está nos assistindo lá no fórum para a gente poder debater isso com mais qualidade, com mais e com a presença, né, com a interação entre as pessoas, que é o principal. Muito obrigado mais uma vez, Miguel. Maravilha, um abraço, tchau, tchau.